Salve, salve, empreendedor estratégico, tudo bem? Você já me conhece, eu sou Jorge Penelo, estrategista de negócios e ajudo as pessoas a terem sucesso nos seus negócios através de estratégias. Antes de continuar, gente, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e dê o seu like aqui, por quê? Porque chega para muito mais pessoas e você é sempre avisado dos nossos conteúdos. No episódio de hoje, vamos falar a respeito da sua mente. A sua mente, será que está sabotando o seu sucesso? Você sabia que a sua mente é capaz de colocar em posição de sucesso ou posição de fracasso? Pois eu passei por isso na minha vida, você sabia disso? Antes de conhecer muito sobre o cérebro, que eu fiz uma especialização em neurociência para entender como é que o nosso cérebro contribui para o nosso sucesso, antes disso eu apanhei bastante, caí em bastante buraco. E depois é que eu vim descobrir que tudo começava dentro da minha mente. Olha que legal, gente. Tudo que eu construí na minha vida, seja no setor elétrico brasileiro, que eu fui executivo, seja nas minhas empresas depois que eu criei na área de educação, algumas pessoas talvez não saibam, mas eu sou dono de uma plataforma de ensino, que ensina por EAD, cursos profissionalizantes. Também tenho um polo universitário e também dou palestras e treinamentos no Brasil inteiro. Escrevi os meus livros, mas vocês sabiam que eu descobri que tudo primeiro estava na minha mente? Tudo que eu queria construir estava aqui, e aí eu tinha que encontrar uma forma de fazer com que isso se materializasse. Então todas as suas ideias, elas são possíveis de você realizar, todos os seus sonhos são possíveis de realizar. Eu só posso garantir para você, você consegue realizar todos os seus sonhos, desde que você divida em pequenos pedaços, e esses pequenos pedaços você consiga colocando em prática todo dia um pouquinho dele. Então, imagina um prédio, né? Assim, um conjunto de prédios num condomínio. Um dia ele existiu na cabeça de alguém. E para que ele fosse materializado, teve um segundo passo. Ele saiu da cabeça das pessoas e foi para o papel. Alguns casos hoje em dia a gente usa muita coisa virtual, então ele vai para o computador, seja numa tela de PowerPoint, seja numa outra apresentação, seja num aplicativo que as pessoas utilizam no celular. Mas primeiro, ela existiu na mente e depois foi para o papel. E do papel, gente, é que ela vai para a prática do dia a dia. Assim é a vida do empreendedor. Mas se você não tiver uma mente positiva, eu posso garantir para você. Se você tiver lentes de enxergar o mundo que só vê coisas negativas, pessimistas, pode ter certeza que seu dia de amanhã será um dia ruim. Mas se você é uma pessoa que enxerga o mundo de outra forma, eu garanto para você que todos os seus sonhos vão se realizar. Então tudo está relacionado a como você enxerga o mundo. Hoje você se considera uma pessoa mais pessimista ou mais otimista? Você acredita que os nossos líderes mundiais, quando se reúnem e eles trazem decisões que foram tomadas e colocam a público tudo o que eles estão pensando para os próximos anos, você enxerga com bons olhos ou você acha que tudo de ruim vai acontecer? Gente, para minha vida dar certo, né? Eu me casei há 36 anos atrás, eu tenho uma filha maravilhosa que não mora mais no Brasil, ela mora nos Estados Unidos. Mas quando eu conheci minha esposa, eu era assim um jovem de 17 anos, né? E eu não tinha tantas assim as perspectivas de vida, mas eu tinha uma coisa chamada sonho. Isso eu tinha bastante. E eu falava com tanta convicção para minha esposa de que eu iria vencer na vida, de que eu tinha condições de dar uma excelente vida para ela, que eu poderia ser um excelente pai, um excelente marido, que ela acabou acreditando em mim. E ela falava assim: é impressionante quão otimista você é. Independente do que aconteça, né, nós passamos por diversos regimes políticos e também passamos por diversas transições políticas e econômicas. Mas eu sempre enxerguei o mundo como algo que eu poderia fazer diferente a partir de mim, independente de depender de política ou não. Então eu nunca fiquei com meus olhos focados em política, muito pelo contrário. Para mim era assim, tudo que está acontecendo, eu consigo absorver algo daquilo, algo pode ser positivo, e aí ela sempre me dizia, você tem um olhar muito otimista da vida, e eu realmente tenho, gente. Para mim sempre tudo vai dar certo, sempre a gente vai encontrar uma solução, sempre as coisas vão se encaixar, sempre tudo faz parte de um grande quebra-cabeça, que quando eu olho para trás eu vejo que mais peças se encaixaram. Então se você é uma pessoa pessimista, eu garanto para você, seus resultados não serão bons. Mas se nas suas lentes
você for uma pessoa otimista, eu garanto para você que você vai ter muito sucesso e todos os seus sonhos eles vão se realizar. Agora, falando a respeito do seu humor, você acorda como? Mal-humorada? Chutando o gato e o cachorro? Tá no quarto? Jogando chinelo longe? Praguejando porque tem que acordar cedo? Gente, eu posso garantir para você que as pessoas elas só querem se aproximar de pessoas bem-humoradas. Quem acorda todo dia de cara fechada, vai reclamar o tempo todo. Reclama porque tá tomando café da manhã com pressa, reclama do emprego que tem, reclama do ônibus que pega, reclama do trem que tá lotado, reclama do trânsito. Começa a olhar as coisas com outro olhar mais otimista e começa a sorrir um pouquinho mais das coisas e ser um pouco mais bem-humorado. Eu já fui muito mais sério do que eu sou hoje, sabe? Muito mais sério. Aí hoje eu sou uma pessoa mais leve, mais solta, eu brinco mais, eu assisto um pouco mais, gente, de stand-up comedy. Quem diria que o Jorge, há 15 anos atrás, ia estar lá parado, às vezes na frente da TV, ou num teatro assistindo um stand-up comedy, mas eu fiz isso porque eu já sei que o meu humor vai determinar o meu dia. Então, se você é uma pessoa bem-humorada, pode ter certeza que coisas boas, mais coisas boas, mais coisas boas vão acabar acontecendo na sua vida. E hoje eu sou muito mais leve, eu brinco com as pessoas, né? Quem me conheceu sabe que eu estudei muita coisa técnica durante a minha vida, né? Eu liderei uma sala de controle de energia, lá tinha mais de 200 engenheiros e técnicos, estava à frente daquele grupo, daquelas pessoas, e eu era bastante sério, bastante fechado. E as pessoas nunca imaginaram que um dia, por exemplo, eu fosse fazer teatro para não atores. E eu fiz teatro para não atores, gente. E aí comecei a me soltar, comecei a entender um pouco mais do mundo da comunicação. Outra coisa que eu fui fazer, gente, eu fui aprender a dançar. Eu fui aprender a dançar forró. Eu fui aprender a dançar zouk. Eu fui aprender a dançar sertanejo. E hoje danço muito bem. E aí, quando eu chego na escola de dança, né, que é na academia de dança, as pessoas ficam super felizes porque eu chego brincando, eu chego alegre, eu brinco com todo mundo. Continuo sendo uma pessoa muito educada. Algumas pessoas falam assim, você é um pouquinho mais reservado, mas eu uso do humor nunca pra ofender ninguém, é sempre pra brincar e contribuir e, às vezes, enaltecer as pessoas. Então, eu posso garantir pra você que na sua lente também tiver o filtro do bom humor, seus negócios vão muito bem. Seus colaboradores vão estar super felizes de estar com você, vão estar super satisfeitos de estar ao seu lado, porque você é uma pessoa bem-humorada. Do que você alimenta sua mente? Que tipo de música que você ouve? Que tipo de filme que você assiste? Quais são os documentários? Quais são as séries? Quais são os cursos que você faz? Eu posso garantir também para você que você é resultado do que você come, da qualidade do seu sono e de tudo aquilo que você coloca na sua mente durante o dia. Se você colocar músicas ruins, por exemplo, funk proibidão, aquele que fica enaltecendo o crime organizado, sua mente vai girar só em torno de crime. Se você só assistir filmes violentos, sua vida vai girar em torno de violência. Como que eu agrido alguém? Como eu bato em alguém? Muitos tiros? Será que eu estou alimentando a minha mente com violência? Agora, e se você assistir filmes que eles contribuem para o seu crescimento? E se você ouvir músicas que te tranquilizam e te acalma e que no final do dia você está com o espírito mais leve e mais solto? E as séries que você assiste? São só as séries, por exemplo, de crimes? São só as séries de assassinatos? Eu garanto para você que durante o dia inteiro você só vai pensar em assassinatos. E para onde você olhar, você vai ver risco e você vai ver perigo. Porque a nossa mente procura tudo aquilo que nós a alimentamos. Por exemplo, uma mulher que está grávida, assim que ela recebe a notícia que ela está grávida, ela começa a prestar atenção em outdoor ou comerciais de TV, ou anúncios de rádio, ou postagens de internet que tem crianças, que tem bebês. E ela começa a ver tudo, berço. Ela começa a ver berço em todos os lugares. Ela começa a ver nenês fofinhos em todos os lugares. E ela começa a ver mamadeiras em todos os lugares. Chupetas em todos os lugares, fraldas. Começa a prestar atenção em fraldas. Mas por quê? Acontece que o cérebro dela foi alimentado com aquela informação. Então, se você é uma pessoa que quer crescer no seu negócio, se você é uma pessoa que quer crescer em lucros, crescer em vendas,
procure séries e filmes que falem sobre isso. Se você é uma pessoa que quer o tempo todo crescer a sua mentalidade, que é a tal da mentalidade de sucesso, procure filmes, procure músicas que falem sobre isso, procure cursos que falem sobre isso. Vai ser muito importante para que você construa internamente na sua mente essa mentalidade de sucesso. Então depende tudo do que você alimenta o seu corpo e a sua mente. Se você alimentar o seu corpo com uma comida saudável, se você alimentar o seu corpo com uma excelente qualidade de sono, e se você alimentar o seu cérebro com música, filmes, séries, cursos, treinamentos, palestras, eu garanto para você que o seu negócio ele vai sempre de bem a melhor. Sempre de bem a melhor, sempre melhorando, sempre trazendo mais vendas, sempre trazendo mais lucros, sempre trazendo mais felicidade, sempre trazendo mais bom humor. Tudo depende do que está morando na sua mente. Outra coisa fundamental é quem você admira. Quem são as pessoas que você segue? Minha mãe e meu pai, quando eu era criança, eles falavam assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. E atualmente nós conseguimos, gente, melhorar esse cenário por causa das redes sociais. Qual é o cenário que eu tô hoje? Me diga quem tu segues, que eu te direi quem você será. Tá tudo relacionado às pessoas que estão lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok. As redes sociais têm papel fundamental na nossa vida. As pessoas que você assiste no YouTube, as pessoas que você procura livros delas, as pessoas que você vai vê-las cantar. Estas pessoas que você admira, elas são as pessoas que são ícones para você, são pessoas que elas servem de referência para você. E se você tiver referências ruins, você se tornará uma pessoa ruim. Se você só tiver pessoas nas suas listas que são pessoas de fracasso, eu garanto para você que é fracasso que você vai ter. Agora, comece a seguir pessoas inteligentes, pessoas que contribuem para o seu crescimento, pessoas que dizem para você assim, olha, tem uma atividade física, tem uma atividade intelectual, respeite a sua família, respeite os seus amigos, tenha bons momentos com seus amigos. Os amigos que eu tô falando, gente, não são aqueles que ficam te chamando pra balada todo dia, não. Não, a balada não é de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, se você só ficar com esse tipo de gente, que ficar falando pra você o tempo todo que você deve se alcoolizar, usar droga, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o que você acha que vai ser sua vida? Então, as pessoas que fazem parte do meio, elas interferem em quem nós somos. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, seja pessoa de sucesso. Eu, quando escrevi meu primeiro livro, eu tinha alguns autores que eu admirava demais. E eu tinha o sonho de ter meu primeiro livro. E aí eu fui atrás de ter contato com o mundo dos escritores. E essas pessoas, assim, elas não abriram portas de imediato para mim, claro que não. Mas eu fui me inteirando daquele mundo até um dado momento em que eu chego numa editora e eu fui passar por uma oficina literária. E dessa oficina literária eu aprendi a escrever e lá tinha novos escritores. Então quem você admira pode ter certeza que tem papel fundamental no seu sucesso. E você? Você incentiva as pessoas? Você motiva as pessoas a serem melhor? Se você só consome do mundo, ou seja, me inspiro nas pessoas, mas eu não consigo passar para ninguém, significa que o conhecimento ele ficou o quê? Represado em você. E o conhecimento ele não pode ficar represado em ninguém, porque o nosso conhecimento ele pertence ao universo. Ele vai passar por mim e ele deve chegar em outras pessoas, porque isso é o tal do legado. Tudo que você aprendeu na vida, você vai passar para outras pessoas e vai fazer com que a nossa espécie evolua. Não evolua só antropologicamente, ou seja, na parte biológica, mas que evolua também no conhecimento humano, que é na mentalidade humana que ela vai evoluindo. Você incentiva as pessoas? Hoje, com tudo que você aprendeu, você divide o que você conheceu com elas? Você está aberto a fazer esse transbordo de conhecimento da sua mente para a mente delas? Você está aberto a deixar com que se aproxime de você? Às vezes, a gente reclama muito das pessoas que não abrem portas para nós. Ah, porque eu não tenho um excelente network. Ah, porque ninguém me dá uma oportunidade. Mas e você? Com tudo que você já conquistou,
Você está lutando pelo sucesso das pessoas? Você está incentivando as pessoas a serem melhores todos os dias? Você está dizendo para elas que os seus resultados também podem fazer parte do universo delas? Incentive as pessoas. Traga as pessoas junto com você. É assim que você começa a construir o primeiro network. Não pensando somente nas pessoas de cima, mas em quem eu posso incentivar e ajudar abaixo. Que naturalmente, estas pessoas às vezes conhecem alguém que está acima de você e vai abrir uma porta muito importante para que você consiga ter cada vez mais sucesso no seu negócio. E agora, outro item que eu quero falar, gente. Cuidar de si mesmo. Você cuida bem de você? Como é que está a qualidade do seu sono? Você é a pessoa que pega o seu telefone celular e vai dormir meia-noite, meia-noite e meia, e fica lá navegando em rede social, e você não entende que, por exemplo, você tem a parte principal do sono, que é lá às 3 horas da manhã, em que o seu cérebro ele já conseguiu fazer a limpeza do seu corpo e também a sua limpeza dentro do seu cérebro, né? Como eu falei para vocês que eu conheço muito de neurociência, e é por volta das 3 horas da manhã que a gente está naquele sono profundo, em que estão sendo feitas as limpezas no nosso cérebro, no nosso corpo. Você está cuidando bem da sua qualidade de sono? Você sabia que as pessoas, em média, devem dormir 7 horas e meia? Ah, Jorge, mas eu não consigo, eu durmo 6 horas. Mas se for 6 horas muito bem dormida, você vai ter um dia extremamente produtivo. Mas se não for, e se você dormir mal, o seu dia será mal. E depois que você acorda, o que você faz? Você já levanta de imediato e sai correndo porque o rádio relógio está tocando, ou porque o seu celular tem um despertador e está tocando? Gente, quando você levantar, sente-se na cama e fique por 1 minuto, porque o seu corpo e o seu cérebro precisam reconectar todos os órgãos e fazer uma circulação de sangue em todos os órgãos, como se fosse assim um computador que liga, sabe? Que faz aquela varredura para saber se está em ordem. Assim acontece com o corpo humano. Então sente-se na beirada da cama por 1 minuto e deixe tudo se conectar. Naquele momento você levanta os seus braços para cima em forma de V. Você está dando um comando pro seu cérebro que aquele dia será maravilhoso. E vai lá fazer sua higiene bucal, ou se você vai tomar um banho, tome um banho calmo e tranquilamente, né? Mas prestando atenção em cada parte do corpo que você está tocando. Feito isso, coloque sua roupa, vá seguir o seu dia, mas lembre-se, você também vai precisar de atividade física. Se você não fizer de manhã, talvez à tarde, mas no final da noite você vai precisar. Não existe um corpo que se permaneça de pé se ele não tiver vigor físico. Para suportar tudo aquilo que você tem na sua mente, é importante você ter vigor físico. Então, seja uma caminhada, seja na academia fazer musculação, seja fazer uma natação, por exemplo, você vai precisar de muito vigor físico. E cuidar bem de si, eu também falo sobre autoestima. Você está cuidando da sua beleza? Está cuidando da sua saúde mental? Se você não estiver cuidando da sua beleza, em dado momento você vai se sentir tão para baixo, mas tão para baixo, que você não vai ter vontade de levantar. Está cuidando das suas roupas com asseio? São roupas bonitas? Você está mantendo seu cabelo cortado? Se você quer ser um empreendedor de sucesso, cuide de si mesmo. Seja exemplo para os seus funcionários, seja exemplo para os seus colaboradores, seja exemplo para a sua família. Quando nós cuidamos do nosso corpo e nós cuidamos da nossa mente, as pessoas que estão à nossa volta, elas nos admiram. E elas entendem que elas também podem fazer o mesmo por elas. A sua mente, ela pode ser a sua melhor amiga ou sua melhor inimiga. Só depende de como você alimenta. Continue com a gente. Lembre-se, sucesso? Sucesso é questão de estratégia. Pegou a visão?